Olá, sejam bem-vindos à DeFi University. Hoje nós vamos aprender a decodificar as transações. Por exemplo, como que o pessoal aí do Etherscan, por exemplo, saiu dessas informações aqui que estão codificadas para estas informações que estão todas aqui, ó. Como por exemplo, o gas price, né, para quem foi enviada a transação. Ou seja, há um processo de codificação e decodificação das informações. Nós já falamos sobre isso, né, o processo de serialização no vídeo anterior. Hoje nós vamos fazer a decodificação, né, dessa transação, que está, o link eu vou deixar na descrição do comentário, descrição do vídeo, de modo que você perceba que não é tão complexo, mas algo muito importante, porque você só vai extrair valor de dados se você decodificar, né, se você souber entender do que se trata. Aí você pode criar softwares, como alguns que já existem, e vai ter mais segurança também para poder fazer as suas operações aí no âmbito da blockchain. Bem, o processo de codificação são um conjunto de regras, é uma convenção, tá? Para que você possa, para facilitar, né, o transporte dos dados. Então nós vemos que você precisa conhecer as regras, aplicar as regras e você vai ter o resultado. Nada mais do que isso. No caso aqui, quando eu tenho esse 0x aqui, o 0x, né, quer dizer o quê? Quer dizer que essas informações elas estão escritas em um formato hexadecimal. Tá? O formato hexadecimal, não vamos falar aqui muito sobre a questão da base de numeração, mas caso você queira eu posso até gravar o vídeo, mas só para relembrar, né, que você já sabe, né, base de numeração. Inclusive você já sabe de tudo, conforme o filósofo Sócrates fala, né, que tudo é uma questão de você se lembrar. Você já sabe tudo, você esqueceu e você precisa se lembrar. Então, por exemplo, no caso da base de numeração, quando nós escrevemos 10, nossa base é decimal. O que acontece aqui? Que eu estou multiplicando 0 por 10 elevado a 0 e 1 por 10 elevado a 1. Na base binária, eu estou multiplicando 0 por 2, que multiplica 2 elevado a 0. E, por exemplo, se eu tiver aqui 1, né, no caso aqui, 1, seria 1 que multiplica 2 elevado a 0, que dá 1, então 1 vezes 1 dá 1, isso aqui dá 1. Aí quando eu tenho base hexadecimal, qual que é a diferença? É que em vez de ser, ao contrário da base decimal que é 10 e da binária que é 2, eu tenho 16 elevado a 0. Então se eu tiver aqui, por exemplo, o número F8, por exemplo, então eu vou ter aqui 8 que multiplica 16 elevado a 0 e F que multiplica 16 elevado a 1, que é 16. Mas espera aí, F? Como assim F? Porque veja, quando eu tenho lá, por exemplo, a base binária, eu tenho a base de 2, eu tenho quantos algarismos? 0 e 1. A base decimal, eu tenho quantos algarismos? De 0 até 9. Então, no caso aqui da base hexadecimal, eu vou ter de 0 até 15. Então, ou seja, a partir do 9 eu vou ter o 10 vai ser A, o 11 vai ser B, o 12 vai ser C, o 13 D, 14 vai ser E e o 15 vai ser F. Então eu vou ter 15 aqui, né? No caso aqui, 15 que multiplica 16 elevado a 1. Quanto que é 15 que multiplica 16? Vamos fazer aqui na calculadora que nós vamos trabalhar bastante com esse número aqui. 15 vezes 16, vou colocar aqui rapidamente. Na verdade eu não queria nem entrar muito nesse assunto, mas quem é professor não consegue ficar sem explicar as coisas, né? Vamos ver aqui, ó. Esperar aqui um pouquinho, vamos ver se a internet está um pouco lenta. Bem, mas multiplique aí, 15. Depois a gente vai confirmar aqui qual que é o número. F8, né? 8 que multiplica 16 elevado a 0, que dá 1, então aqui vai ser 8. E F que é 15 vezes 16. Aí você soma, você vai ter o resultado final deste valor aqui. E por que isso é importante? Porque esse número, por exemplo, ele já vai aparecer, deixa eu colocar aqui calculadora, ele já vai aparecer como o primeiro byte. Então veja aqui, vamos só fazer aqui para a gente, já tá complicado hoje aqui a internet. Vamos lá. Ó, ele vai aparecer aqui, ó, como primeiro byte. E o que quer dizer esse primeiro byte? Primeiro, por que a gente está usando notação hexadecimal? Porque a notação hexadecimal permite que a cada 2 caracteres eu represente 1 byte. E 1 byte ele tem 8 bits. Então a gente sempre vai trabalhar de bytes
aqui 1, 2 bytes, 3 bytes, para fazer o processo de decodificação. Então isso tem que estar, é uma coisa que tem que estar bem clara para que você possa compreender. Metade de 1 byte, obviamente, são 4 bits, e nós chamamos também de nibble. Ok, esse primeiro byte aqui agora, tanto o primeiro quanto o segundo, nesse caso específico, eles são algo que nós poderíamos dizer de metadados, porque eles vão trazer informações para nós acerca, informações auxiliares acerca de todo esse conjunto de dados aqui que nós podemos chamar de payload. E qual que é a informação mais importante primeiro que eu preciso saber? O tipo de dado que eu estou trabalhando. Posso estar trabalhando com uma string, que é uma sequência de caracteres, mas eu posso estar trabalhando com uma lista. E nesse caso deste byte aqui, deste número F8, eu estou trabalhando com uma lista, uma espécie de um array que vai ter várias strings, por exemplo, né? Então esse aqui é uma... E como que eu sei disso? Porque tem uma regra. Porque toda codificação é uma convenção, então existe uma regra. Isso aqui você precisa ler a documentação, que é ali que você vai descobrir qual que é a regra. Qual que é a regra? A regra é que se o primeiro byte estiver neste intervalo aqui, certo? De C0 a FF, eu vou ter uma lista. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o primeiro byte, uma outra regra que existe também, que é no caso F8, e vou ter que diminuir de F7, tá? E aí a diferença vai me dar quantos bytes eu preciso pegar para eu ter o tamanho total da informação que eu vou vir a decodificar. No caso, o F8 menos F7 vai dar 1 byte. 1 byte é o próximo, ou seja, quer dizer que este próximo byte aqui, que é o C e C, vai me dizer quantos dados eu tenho daqui até aqui, ó. Tá? Primeiro vamos ver quantos bytes eu tenho aqui. Eu vou copiar, eu vou vir aqui, ó, vou colar, vou copiar tudo, opa, e ele vai dizer que eu selecionei 222, porque eu não posso selecionar o 0x, tá? Que o 0x ele apenas me diz ali que se trata de notação hexadecimal. E agora que eu tenho 220, deixa eu sair daqui. O F8, né, também que te dá o... Na verdade tá errado aqui, né? O F8 eu não posso, nem o C6, porque são os metadados. Copiei errado. Aí agora aqui, ó, 216 caracteres. 216 caracteres corresponde a 108 bytes, certo? Então, a letra que veio ali, né, que nós vimos, que é o C e C, tem que corresponder a 108 bytes. E vamos ver se corresponde a 108 bytes. Basta nós utilizarmos aqui, vai precisar de um conversor hexadecimal para decimal. Então eu vou colocar aqui C e C, né? C e C, ó, 108 decimais, ó, 108 bytes, né, que eu tenho aqui, eu vou utilizar quantos caracteres? Para cada byte eu preciso de 2, então eu vou precisar de 216 caracteres, que é justamente o que eu tenho aqui. Então já matamos, já decodificamos os dois primeiros bytes do nosso conjunto de instruções. Continuando aqui, nós temos aqui 01, que é o próximo byte. Este 01 aqui ele cai no intervalo que diz que ele já está decodificado, ou seja, 01 não preciso aplicar regra nenhuma, é ele mesmo. E no caso aqui, o que é o 01? O que eu tenho de 01 aqui na minha transação? Como eu já fiz isso, né? Obviamente, senão eu estaria aqui ensinando, é o nonce. Tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Você vai ver aqui que é o nonce, está aqui, ó, nonce. Perfeito? Então já decodificamos aí parte da nossa transação. Vamos dar continuidade aqui. Qual que é o próximo byte? Que vai ser decodificado. Cadê aqui? Opa, vamos voltar para cá. 85. Tá? 85, ele vai dizer que o próximo dado é uma string. Como que eu sei isso? Porque eu já vi na regra de decodificação. E quando isso ocorre, eu preciso diminuir 85 menos 80 em hexadecimal. Por quê? Porque é uma regra que está em vários artigos que eu vou deixar ali para vocês. E depois vocês podem ver com mais profundidade. Lembrando que se vocês quiserem outros vídeos, eu posso fazer também.
Então, se eu for diminuir aqui 85 em hexadecimal menos 80, isso aqui vai me dar quanto? Salvo engano, vai me dar 5 bytes. É exatamente isso, 5 bytes. Então, aí você vai, depois você pode confirmar ali. Eu vou pegar 5 bytes. 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui vai me dar a informação, uma nova informação, certo? Que eu vou ver, que eu vou decodificar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou aqui no hex, vou converter para decimal e observe. Você vai ver que esta informação ela está aqui, ó. Vamos aqui, ó. É justamente o gas price, 52.8 que está em GWay. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o valor, ó. Observe que eu preciso ter 3, 6, 9, por isso que é 52 ali, ponto 8. Então já decodifiquei mais uma parte aí da minha transação. Ok, aí vamos voltar aqui. Nós paramos aqui no... Qual que foi o último byte que a gente pegou? 5 bytes, né? Na verdade ia ter feito por aqui para ficar mais fácil. Tá, mas espera aí. Vamos pegar aqui do... A gente estava aqui, né? 85. A gente pegou mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho aqui o 82. A mesma coisa, 82. Vou pegar esse byte. Vou ter que... nesse caso, como o 82 vai cair no intervalo que vai indicar o tipo de dado que é uma string. E aí eu vou diminuir 82 de 80. Ele vai me dar quantos bytes eu vou precisar pegar a partir, né, do 82, que vai ser exatamente o valor que eu quero no formato string. 82 menos 80 em hexadecimal vai dar 2. Tá? Então eu vou pegar esses 2 bytes aqui. Vou copiar. Tá? Vou aqui. Vou converter. 21, o que é esse valor aqui, 21 mil? Vamos voltar para cá, ó. 21 mil, ó, é o gas limit, certo? Perfeito. Então agora voltando aqui, nós paramos no... Qual que foi mesmo aqui o valor? 528, vou dar um Ctrl F aqui, isso aqui. Agora eu tenho 94, tá? 94. Mesma coisa, eu vou pegar agora 94, também vou diminuir de 80. Para isso eu vou fazer a conversão aqui, 94, 148, 80, 128. O total então é 20 bytes. 20 bytes significa 40 caracteres. Então eu vou pegar 40 caracteres e vou ver aqui o que eu vou ter. 40 caracteres. Acho que vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que vai ficar mais fácil eu pegar a partir daqui. Vou copiar. Aí eu vou vir aqui. Aí você cola. Por exemplo, então eu sei que eu tenho que pegar, por exemplo, daqui eu tenho que pegar 40 caracteres. Você vai selecionando, ó, 39, opa. 33, 38, 9, 40. Ó, que tá aqui embaixo. Aí você selecionou 40, dá uma quebrada aqui. Pega essas informações aqui, confere se tem 40, 40. E agora você vai lá no ITER-SCAN, mais uma vez. E você vai dar um Ctrl F. Ctrl F. Opa, peraí. Ó, o que você tem aqui então? O to, para onde que foi enviada a carteira, para onde foi enviado. Ou seja, nós já decodificamos boa parte aí das transações, certo? Excelente. Então agora nós temos aqui, podemos continuar ainda, né, fazer, mas eu vou fazer o seguinte. A gente pode continuar aqui, mas para saber que eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, eu vou parar o vídeo
E aí na próxima aula, ou eu continuo decodificando, ou caso vocês tenha ficado alguma dúvida, vocês deixem no comentário que eu posso gravar um vídeo só para solucionar dúvidas acerca dessa questão. Se for tema de muito interesse, a gente pode até fazer uma live sobre o assunto. Eu considero muito importante, mas pode ser que a maioria das pessoas não ache. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma primeira aproximação aí com essa questão da decodificação, tenham compreendido. Eu vou deixar os materiais e eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês entenderem esses materiais esparsos que tem hoje na internet, a partir dessa explicação, de ver na prática mesmo o funcionamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar aí com os seus amigos. Grande abraço.